Fala pessoal, Diógenes Moita por aqui, mais uma aula do nosso projeto Corretor 5 em 30. Aqui no nosso canal do YouTube você vai ter sempre aula nova, toda terça e quinta, às 21 horas, tá? Então, desde logo, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já curte esse vídeo que hoje a aula tá espetacular. Quero trazer para vocês as dicas, né, as melhores práticas no sentido de como realizar a transferência em cartório competente da propriedade de um imóvel e, além disso, além de você entender o passo a passo de uma transferência de propriedade de um imóvel, além disso, olhar para essa possibilidade como mais uma possibilidade de geração de receita. Lembrando, o nosso objetivo aqui sempre é trazer aulas práticas do dia a dia que nos ajudem, que colaborem no sentido de faturarmos pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias. Então, vamos começar. Então, nós vamos entender qual a documentação necessária para realizar a transferência de um imóvel em cartório competente. Você, na situação do dia a dia, fez a captação do imóvel, anunciou esse imóvel, fez os atendimentos, fez a negociação, chegou o momento da venda, você fez o contrato de compra e venda, todo mundo assinou, e agora, como transferir a propriedade desse imóvel do vendedor para o comprador desse imóvel? Então, o corretor 5 e 30 ele tem que ser capaz de gerar essa solução completa para o seu cliente. Isso vai fazer com que você seja, inclusive, indicado por esse cliente para futuros vendedores, futuros compradores, como um profissional completo, que além de anunciar e vender, consegue dar essa solução completa e entregar para o cliente esse resultado, ou seja, já o imóvel no nome do comprador. E nós vamos perceber que isso é sim mais uma excelente fonte de renda para o corretor de imóveis, tá bom? Qual a documentação necessária para a gente iniciar esse processo? Você vai em relação ao imóvel, você vai de cara verificar o registro do imóvel, se você está com a certidão atualizada de inteiro teor. Então, primeiro passo, certidão atualizada de inteiro teor. Aqui em Teresina, Piauí, a nossa certidão ela tem uma validade de 30 dias. Então verifique essa situação de validade aí na sua cidade, aí no seu estado. Sendo necessário, você vai, se ela tiver, no meu caso aqui, se ela tiver mais de 30 dias, eu vou então no cartório, onde o imóvel é registrado, e vou solicitar uma certidão atualizada de inteiro teor. Esse documento ele conta toda a história do imóvel e tem tudo lá que nós precisamos saber em relação a esse imóvel. Nós falamos muito sobre esse documento na aula sobre captação de imóvel, da importância dele, certo? Além disso, você vai verificar a questão do IPTU. Nós precisamos de uma certidão negativa de débitos junto à prefeitura do IPTU desse imóvel. Se o imóvel fizer parte, compor um condomínio, você vai precisar também da CND em relação à taxa de condomínio. Esses documentos são os documentos básicos em relação ao imóvel para você iniciar o processo de transferência. Além disso, você vai verificar já desde cara a questão de água e luz. Verificar se o imóvel não tem nenhum débito de água e nem de luz, porque após a transferência do registro de imóveis, o novo proprietário desse imóvel só vai conseguir transferir titularidade de água e luz se estiver tudo em dia. Então você, corretor 5 em 30, preocupado em entregar a melhor solução para o seu cliente, você já verifica isso também, certo? Então, essas documentações são as documentações necessárias aí em relação ao imóvel. Além disso, em relação a comprador e vendedor, você já vai separar o seguinte. Vamos lá. Em relação a comprador e vendedor. Obviamente, se for mais de um,
também vai pegar de todos aqueles que compõem, tanto o lado do comprador quanto do vendedor, ok? Quais as documentações necessárias para você fazer, né, acompanhar aí a transferência da propriedade desse imóvel? Então você vai pegar do comprador e do vendedor as documentações pessoais. Só um minuto. Comprador e vendedor. Vamos lá. Documentações pessoais. Aqui, o que significa? RG, CPF, a certidão de casamento ou nascimento. Lembrando, se a pessoa é casada, tem que pegar toda a documentação do cônjuge também, certo? Então vamos pegar as documentações pessoais, o comprovante de endereço atualizado. Eu recomendo que vocês já peguem isso e peguem essa documentação original e já façam cópias autenticadas. Então, de toda essa documentação, você providenciar cópias autenticadas, porque serão necessárias, certo? E qual é o passo a passo? Já demos aqui o primeiro deles, que é reunir toda a documentação devidamente atualizada do imóvel, do comprador e do vendedor. Então você vai, o próximo passo disso, até colocar dessa maneira, né? Passo 1. Passo 1 é a documentação necessária. Passo 1, a documentação necessária. Passo 2, nós vamos no cartório. Então, passo 2, nós vamos para a fase de cartório. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer primeiro no cartório? Quando você está com essa documentação toda atualizada, você vai no cartório, e aí pode ser, nesse momento, pode ser o cartório da sua preferência, porque nós vamos dar entrada na escritura pública. Bom, na escritura pública, essa fase de escritura pública, a escritura ela pode ser feita em qualquer cartório do Brasil, tá? Então você muitas vezes aí no seu dia a dia, no seu trabalho, já tem um cartório que você se relaciona melhor, ou que de repente tem um trabalho de forma mais otimizada, entrega mais rápido, funciona melhor. Então você pode escolher sem problema nenhum, certo? Então nós vamos dar entrada na escritura pública. Nessa fase serão apresentadas toda a documentação, será apresentada toda a documentação reunida, tá? Toda a documentação que você reuniu, você vai apresentar no cartório, vai conferir lá o checklist do cartório, e aqui também é nessa fase que será recolhido o ITBI. O que é o ITBI? É o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Aqui, pessoal, varia de cidade para cidade, mas, por exemplo, aqui na minha cidade está cerca de 1,8%, 2%, tá? Esse imposto ele é cobrado pela prefeitura, certo? Então você já verifica na prefeitura quanto é que está essa alíquota desse imposto aí na sua cidade, para que você já fique por dentro e possa orientar o seu cliente da melhor forma possível. Apresentou a documentação, recolheu o ITBI, o cartório ele vai agendar, será agendado o dia da
assinatura desta escritura. Alguns cartórios do Brasil já estão começando a aceitar assinaturas digitais nessa documentação. Verifique na sua cidade, no seu estado, como é que isso já está funcionando, tá? Alguns cartórios já têm essa solução para, por exemplo, um cliente que mora fora, que não pode ir diretamente ao cartório, para que isso seja feito de forma remota, de forma digital. Você, como corretor, tem que ir ao cartório, procurar saber como é que o cartório está operando, tá bom? Assinada a escritura, realizada a assinatura da escritura, a gente vai apenas aguardar o dia do recebimento. Então, aguardar o dia do recebimento, tá? Normalmente os cartórios, infelizmente, não entregam na mesma hora, né? Então você vê como é que está funcionando aí na sua praça, tá? No seu local de trabalho. Com a escritura pública em mãos, nós vamos para o passo 3. Então, passo 3. Aqui em termos negociais, eu boto até uma observação que nessa fase de escritura, quando ocorre a assinatura do escritura, negocialmente falando, aqui só um parêntese, tá? Não é bem sobre regularização do imóvel, sobre transferência da propriedade, mas só para que você se atente ao fato negocial que, normalmente, quando assina-se a escritura do imóvel, é no mesmo dia, no ato da assinatura da escritura do imóvel, que deve acontecer a quitação desse imóvel. Porque, entenda, o ato de assinatura de escritura do imóvel é a transferência definitiva da propriedade. Comprador e vendedor assinaram, naquele dia o imóvel saiu do vendedor para ir para o comprador. Você pode perguntar, mas como assim? Se eu nem recebi a escritura? Sim, você vai demorar alguns dias para receber o papel, mas nos livros do cartório, a data de assinatura da escritura pública é que conta. Então eu recomendo fortemente que nas suas negociações, por exemplo, um exemplo básico aqui, vamos dizer que você vendeu um imóvel por 100 mil, 50% de entrada, normalmente vendas à vista são dessa forma, 50% de entrada e os outros 50% no dia da assinatura da escritura. Qualquer pagamento que fique pendente para após a assinatura da escritura é muito arriscado. Por quê? Porque caso o comprador não pague, o seu cliente vai ter que ir na justiça, vai ter que lutar por isso, só que a propriedade já terá sido transferida. Então você vai estar colocando naquela ocasião o vendedor numa situação de risco delicado. Então recomendo fortemente que nesse momento, né, no momento mesmo da assinatura da escritura, deve ocorrer a quitação do imóvel. Porque agora, meus amigos, o passo 3, veja, é tão somente receber a escritura e dar entrada no registro do imóvel. Agora, olha a observação como ela é interessante. Enquanto que a escritura pública você fez e pode fazê-la em qualquer cartório do país, de posse da escritura pública, você deve registrá-la apenas e tão somente no cartório competente ou no cartório de origem. O que eu quero dizer com isso? Aqui em Teresina, Piauí, o Tribunal de Justiça fatiou a cidade por regiões, de maneira que cada região tem ali o seu cartório competente. Exemplo, fiz uma venda na Zona Leste. Zona Leste de Teresina, normalmente, a maioria é cartório do segundo ofício. Eu posso fazer a escritura em qualquer lugar, em qualquer cartório do Brasil, mas eu tenho que trazer essa escritura, se for um imóvel de competência do segundo ofício, e registrar no cartório competente. Eu não posso registrar em outro lugar, não é possível, ok? Então, receber a escritura e dar entrada no registro de imóvel. Observação,
registro só pode ser feito no cartório competente, certo? Em termos de custo, existe alguma pendência aqui, vai precisar de mais alguma coisa na hora de registrar? Normalmente não, tá? Normalmente, em tese, não é mais para precisar de nenhuma documentação, porque toda a documentação foi reunida na fase de escritura pública. Um cartório que tem fé pública aceitou aquela documentação como verdadeira, fez a escritura pública daquela venda e, em tese, não é mais para precisar de nenhuma documentação para que se registre aquela escritura, salvo se o cartório competente, ao receber aquela escritura, observar que há algum erro, tá bom? Algum erro, enfim, alguma situação que demande alguma correção, ok? Então, em tese, não há mais nenhum documento a ser juntado. O prazo para recebimento desse registro vai variar também de cartório para cartório. Aqui em Teresina, cerca de 30 dias para recebimento do registro. Então, recebendo o registro, a gente finalmente está com a transferência 100% concluída. Veja que legalmente a transferência aconteceu ali na data da escritura, foi transferida a propriedade, só que para ficar 100% seguro juridicamente, essa escritura ela tem que ser registrada. Tá? Não adianta também pegar a escritura, colocar debaixo do braço, porque você pode ter problemas futuros. Imagina que esse imóvel, de alguma forma, foi vendido mais de uma vez, outra pessoa fez uma escritura e chega lá e registra primeiro do que você. Então, daqui que você mostre que agiram de má fé, que você é o verdadeiro dono. Enfim, em termos de imóvel, foque em ter a documentação sempre 100% atualizada. Foque em orientar o seu cliente da importância. Se você está atendendo o comprador, além do dinheiro necessário para dar a entrada, já reserve ali o dinheiro para você fazer a transferência desse imóvel, porque você só vai estar 100% seguro, o comprador, e por consequência você, corretor, porque você é o responsável por essa intermediação. A segurança jurídica só estará completa se a transferência for 100% concluída, sair do nome do vendedor para o nome do comprador, e aí fica a relação jurídica perfeita, a negociação ocorreu como deveria e fica todo mundo seguro, ok? Quais os custos aí? Olha, aqui eu vou falar custos que são normais aqui no meu mercado, tá? Mas repito, esses valores normalmente eles variam aí de prefeitura para prefeitura em relação à ITBI, e as taxas de cartório vão variar de acordo com o Tribunal de Justiça de cada estado. Eu sempre recomendo aos meus clientes que separem entre 4 a 5% do valor do imóvel para as despesas de registro e escritura, tá? Normalmente não vai fugir dessa realidade, ok? E além disso, os cartórios eles têm um teto. Por exemplo, quanto é um registro, ele vai variando com relação ao valor do imóvel, e aí chega num determinado valor, ele é cobrado aquele valor mais caro e dali já não passa mais. Então esse detalhe também de conhecer o teto. Exemplo aqui, vamos dizer que uma escritura do imóvel de 100 mil custe R$1.000, uma de 200, 1.500, mas quando chega a partir de imóvel de R$500 mil, não importa o valor, essa escritura vai custar R$4.000, um exemplo, tá? Então conheça todos esses detalhes do mercado que você atua, para que você possa orientar sempre os seus clientes da melhor forma. Isso é muito importante, porque muitas vezes pode ser determinante no momento de uma negociação, você conhecer na ponta da língua quais serão os custos que o seu cliente vai ter para regularizar, para transferir a propriedade daquele imóvel, muitas vezes pode ser determinante, repito, na hora de um fechamento de venda, certo? Outro ponto muito importante, você corretor 5 em 30, agora eu quero trazer a sua visão. Você conheceu aqui o passo a passo,
de como fazer a transferência dessa propriedade. Precisamos agora abrir os olhos para a oportunidade que isso é em termos também financeiros. Sim, é uma fonte de renda para você, corretor. Aqui no meu mercado, uma transferência de imóvel está sendo cobrado pelos despachantes e colegas corretores em torno de R$ 1.200 para se fazer uma transferência, certo? Então, você ganhou ali a sua comissão. Aqui entra da sua capacidade e possibilidade de negociação com o seu cliente. Você fez a venda de um imóvel, ganhou a sua comissão e você vai conduzir, executar a transferência desse imóvel junto à cartório. Então você tem que ter a capacidade de explicar isso para o seu cliente, que é um outro trabalho, né, de acompanhamento, de despachante, para realizar essa transferência dessa propriedade. E aí você pode, pelo menos aqui na minha realidade, cobrar em torno sim de R$ 1.200 para executar uma transferência simples, desde que o imóvel já esteja 100% regularizado, que não haja nenhuma pendência, que seja realmente só tirar do nome do vendedor, passar para o nome do comprador, sem nenhuma necessidade de regularização ou correção além disso, tá bom? Agora, o que eu recomendo para você, corretor, que está focado e determinado a fazer pelo menos 5 dígitos a cada 30 dias? No mínimo 10 mil a cada 30 dias, né? A partir de 10 mil a gente já entra nos 5 dígitos. É que você faça esse trabalho, execute esse trabalho por algumas vezes, ganhe esse dinheiro sim, mas depois que você cobrar, que você executar esse serviço, que você aprender a como faz esse serviço, delegue. Não precisa necessariamente você ter um funcionário dentro do seu escritório, caso você já tenha um escritório, um funcionário, carteira assinada para executar isso. Depois, se você for ampliando a sua equipe, de repente vir a montar um imobiliário, eu até recomendo, por conta do volume de trabalho, pode ser necessário sim você ter um funcionário dentro da sua estrutura. Mas nesse momento, se você já realizou algumas transferências, você aprendeu, você conhece o trâmite, então você vai a partir de agora delegar isso e fazer parceria com um despachante. Bom, então assim, a recomendação do corretor 530, repetindo, resumindo para ficar claro aqui para todo mundo: cobre, faça, mas depois que aprender, delegue, né? Então, nós temos o limite, vamos dizer que o limite aí na sua cidade seja esse orçamento de R$ 1.200, né? O cliente ele já conhece o mercado, 1.200 é o que o mercado pratica, beleza. Como eu estava falando e estou repetindo, você vai chamar o colega despachante e você vai fazer uma parceria com ele, certo? Então, colega despachante, como eu falei, não necessariamente precisa ser funcionário dentro da sua empresa, não precisa, do seu escritório. Você pode fazer uma parceria e, inclusive, você pode ter mais de um despachante como seu parceiro. Então, colega despachante, o mercado aqui cobra R$ 1.200 para fazer uma transferência. Eu, delegando essa transferência para você e me portando como o administrador dessa transferência, ou seja, perante o cliente que está contratando, o cliente está contratando você. Você vai administrar essa transferência, vai se responsabilizar por essa transferência. Aí você vai, conversa com o colega despachante, vai perguntar para ele qual o valor mínimo que ele faz. Vamos supor que ele faça por R$ 1.000. Passa os R$ 1.000 para o despachante e você vai receber esses R$ 200 por administrar essa transferência, por fazer a comunicação, o elo entre o cliente que está contratando o serviço e o despachante que está executando. Isso eu citei um exemplo, tá? Você pode trabalhar aí 20%, 30%, vai da sua capacidade de negociação com a pessoa que vai executar esse serviço lá na ponta.
Então você vai testando 1, 2, 3 despachantes diferentes, vai montando essas parcerias para ir enriquecendo ainda mais o seu trabalho, ainda mais a sua capacidade de prestação de serviço. E assim você possa prestar cada vez mais um serviço completo para quem está lhe contratando, beleza? Então, pessoal, hoje a nossa aula sobre como transferir a propriedade de um imóvel em um cartório competente, naturalmente, e além disso, além de conhecer o passo a passo dessa transferência, mas entender que essa atividade é também, sim, mais uma fonte de renda para o profissional corretor de imóveis, tá bom? Reforço aqui o meu convite para toda terça e quinta às 21 horas aqui no canal do YouTube, aula nova sendo postada de forma gratuita para todos vocês. Divulga essa aula para todos os seus amigos, marca aqui um colega corretor que precise desse conteúdo, deixa o seu comentário com sugestões. Se de repente eu deixei de falar algo sobre essa pauta de transferência de imóveis, contribua aqui conosco que a gente providencia uma nova aula para enriquecer mais o nosso canal e juntos somarmos força para que todos nós possamos atingir essa meta mínima que são os 5 dígitos a cada 30 dias. Muito obrigado, eu sou Diógenes Moita, estou também no Instagram com o @Diógenes Moita, à sua disposição. Muito obrigado e até mais.